jm@redebahia.com.br. Bom, nós vimos aí, né, estradas com problemas, mal conservadas, sem manutenção. Vimos também nos últimos dias aqui no Jornal da Manhã que a imprudência de muitos motoristas ainda é responsável por grande parte dos acidentes nas rodovias baianas. No ano passado, só nas rodovias federais da Bahia, para a gente ter uma ideia, né, foram mais de 10 mil acidentes, quase 800 mortos, 6 mil feridos. Diante desses números tão graves, como é que fica a situação de quem se envolve ou teve algum parente envolvido em um acidente de trânsito? Quais são os direitos? Como garantir que eles de fato sejam cumpridos? O primeiro passo é dar entrada no DPVAT, seguro obrigatório que cobre danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o advogado especializado em direito do consumidor, Dr. Cândido Sá. Olá, doutor, bom dia, tudo bem? Olá, Ricardo, Silvana. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Muito obrigado. Eu já começo perguntando ao senhor, afinal, quem tem direito a dar entrada nesse seguro DPVAT? Tem direito a dar entrada no DPVAT todo aquele que, em virtude de acidente, sofrer uma lesão corporal grave, sofreu acidente ou precisar especificamente de tratamento médico, de remédios, no sentido de ser ressarcido por despesas médicas. Como é que funciona isso, doutor Cândido, na prática? Essa pessoa tem que procurar exatamente aonde, que provas que ela tem que reunir desse acidente, né? Só em caso de morte ou não? Como é que funciona? O DPVAT, na realidade, é um pool de seguradoras que recebem esse recurso que é pago por todos nós no momento que pagamos o IPVA, e esse pool também de seguradoras recebe o requerimento específico quando ocorre o acidente. Então, em Salvador, por exemplo, existem 66 pontos de recebimento e o site específico DPVAT você pode consultar e ali vai ter toda a documentação que você precisa juntar, boletim de ocorrência, CPF, RG, tudo que é necessário para você requerer o DPVAT. Não é necessário utilizar terceiros, que muitas vezes possibilitam fraudes que a gente vê ser cometida por aí. No caso de um acidente incapacitante, né, a vítima recebe o seguro, doutor? No caso de morte, sim, é a família da vítima que recebe, os parentes mais próximos. Exatamente. No caso de morte, quem recebe são os herdeiros. Né? No caso de um acidente que vem incapacitar, é a própria vítima, no valor de R$ 13.500, tanto para a morte como para a incapacidade. E no caso de medicação, é de R$ 2.700 hoje. Em casos de acidente, por exemplo, causados por conta de um buraco, falta de sinalização, doutor Cândido, a pessoa pode também entrar, de repente, com uma ação contra o governo? Como é que funciona isso? Pode, sim, claro, porque a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. Então, esse caso aí do buraco, que já está há um ano aberto, né? Um absurdo nessa rodovia estadual. Então, o governo tem a responsabilidade perante o cidadão de realizar aquela pavimentação. Se aquilo causou um acidente, não interessa, aí não entra o julgamento de culpa, ou seja, se o Estado tem culpa ou não tem culpa. A responsabilidade é objetiva, o Estado é obrigado a ressarcir aquele cidadão que sofreu um acidente naquele buraco. Agora, isso geralmente ocorre através de uma ação judicial. Doutor Cândido, muitas pessoas têm a seguinte dúvida. Às vezes o acidente ele não resulta, graças a Deus, em mortes e nem feridos, mas há um dano material, né? A perda do carro, enfim, um dano desse tipo. O DPVAT cobriria também esse tipo de ressarcimento quando há um dano material no veículo da pessoa, não? Não, o DPVAT não cobre dano material. Aí é necessário que a pessoa tenha um seguro privado, né? Para que se complemente com o DPVAT e venha a gerar esse ressarcimento a que você está se referindo, Ricardo. O DPVAT ele cobre apenas danos referentes às pessoas que estão nos veículos que sofrerão aquele determinado acidente. Danos materiais é com o seguro normal, o seguro comum que a gente faz, seguro particular. Doutor Cândido, muito obrigada, um bom dia, um bom resto de semana aí para o senhor. Obrigado, doutor Cândido, bom dia para o senhor, tá? Os pais de um bebê de 1 mês e